Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Peças. Estamos aqui hoje com um episódio especial, grandes parceiros da JS aqui, nosso querido Biratã, gerente nacional de vendas da YPF, acompanhado da Geisa também, gerente regional de vendas, nossa parceira aí, contato da JS. E vão contar pra gente um pouquinho dessa história de mais de 20 anos de parceria, completando 20 anos de parceria, né? Então, sêniors aí da parceria. E não à toa, estamos com um cara que participou do começo aí, pode falar aí de tudo que aconteceu nessa parceria. Sejam muito bem-vindos. E vamos ver com a gente essa história de parceria de longa data. Bom, vamos iniciar aqui então. Está comigo para tocar esse negócio o nosso querido CEO, Pablo Brito. Seja bem-vindo, Pablo. Oi, Mauro. Prazer participar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. É um prazer estar tendo um papo com vocês da YPF. Para a gente é um prazer ter um fornecedor com tanta representatividade no Brasil e que já tem um longo prazo aí de parceria com a JS. Então, sintam-se à vontade. Para a gente é uma satisfação. E eu gostaria de iniciar perguntando para vocês, o Biratã, falar um pouco sobre sua trajetória, Biratã. Como que fez você chegar na YPF? Há quanto tempo você está na YPF? E quanto tempo tem de parceria com a JS, né? Como começou essa parceria? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite de estarmos aqui. Para nós é motivo de orgulho participar desse podcast aqui com vocês. A JS é uma empresa reconhecida em termos de mercado, né, do setor de autopeças, e para nós isso é muito importante, essa parceria, não tenho dúvidas disso. Falando um pouco da minha trajetória na IPF, ou YPF, né, que a gente está no Brasil. Traduzindo, né? Traduzindo, né? Eu estou nesse negócio há 20 anos na YPF. Eu iniciei exatamente no ano de 2004, e como eu comentei aqui um pouquinho antes, né? A primeira visita que eu fiz à JS foi numa loja da JS Peças, que ficava no Porto Seco, em Salvador. Bahia, com o saudoso seu Raimundo. Bom demais. E ali a gente começou algumas negociações, né? Vocês tinham um fornecedor na ocasião que estava descontinuando a linha diesel, então não faz nenhum sentido, né? Quem não tem linha diesel não tem como fornecer para JS Peças, né? E ali a gente iniciou esse trabalho com a JS Peças e foi uma experiência muito interessante, porque eu vinha do segmento de lubrificantes, mas eu atuava mais no segmento industrial, atendendo montadoras e etc. E quando eu vim para a YPF, né, eu vim atendendo um segmento completamente diferente, que é esse segmento nosso de revenda, que nos deixa em certos momentos eufóricos, em certos momentos desesperados, né? Da montanha-russa. É uma montanha-russa. Então, ali eu iniciei na YPF como um assessor comercial, e aí a gente foi desenvolvendo novos negócios, novos parceiros, e aí eu tive a oportunidade de assumir a gerência regional, que era chamada região norte, né, na ocasião, mas era quase todo o Brasil, com exceção dos 3 estados do sul e São Paulo, mas era a minha região pequenininha, norte, né? Mais abrangente. Mais abrangente, né? E aí foram muitos anos aí como regional, cuidando dessa pequena área, né? Até que em 2021 chegou essa menina para me socorrer. Durante a pandemia, ela foi contratada, né? E eu tava de férias. Quando eu voltei, eu falei, o que essa Débora Falabella tá fazendo aí? Porque a gente conhecia apenas por imagem, né? Porque era o momento da pandemia que a gente não podia se deslocar, né? Home office, né? Home office 100%. E aí foi agora em 2022, a Elane, que era a nossa gerente comercial até então, ela ascendeu para o cargo de diretora do negócio de lubrificantes Brasil, e aí eu fui, me inscrevi para estar no lugar dela e aconteceu da gente assumir a gerência nacional de vendas, né? Quer dizer, eu acabei assumindo São Paulo, os 3 estados do sul. Mas jogou mais 3 estados. Então, mas o mais legal disso é que esse tempo todo de convivência com os distribuidores, com os clientes, eu já tinha uma relação muito forte, já muito próxima de todos os nossos parceiros comerciais. Então, só mudei de posição mesmo, mas o trabalho continuou praticamente o mesmo, né? Hoje eu tenho uma equipe de 3 gerentes regionais, que é a Geisa, que cuida do Norte e Nordeste. Eu tenho outra pessoa que cuida mais da região, a gente chama de região centro, que é a parte mais central do Brasil ali, pega todo o centro-oeste e parte do sudeste. E tem um gerente que fica em São Paulo, que cuida de São Paulo e os 3 estados do sul. Voltando
voltou, apareceu de novo nos Estados do Sul. Entendi. Então a gente tem essa equipe é onde a gente tem um bom ambiente de trabalho, a gente consegue fazer aí uma troca de experiências bem interessantes aí, né? Então é isso. A minha trajetória na IPF é essa. Tenho muito orgulho disso, né? Depois de 20 anos de empresa, né? A gente poder ir galgando essa escadinha, né? Então, creio que isso é reconhecimento de tudo que foi plantado lá atrás, né? Que eu digo para minha chefe hoje, para Elaine, comprometimento nunca vai faltar, independente de qualquer situação. Então nós estamos lá, estamos firmes aí, estamos buscando voltar para crescer esse mercado brasileiro que está cada dia mais difícil, mas os desafios também motivam, né? Perfeito. Geisa, fala um pouco também, tudo jóia? Tudo bem. Fala um pouco da sua trajetória também. Quanto tempo você está na YPF, né? Quase o tempo do... Não, Quase 20 anos. eu tenho 4 anos na YPF, eu tenho 23 anos de carreira na área comercial e desses 23, 4 na YPF. 20 na área de liderança, né, na posição de liderança. Então, assim, ponto da minha trajetória profissional, assim, que chama a atenção é os segmentos. Eu sempre fui de segmentos muito variados. Então, assim, eu não era do segmento de lubrificante e a YPF para mim foi uma grata surpresa, porque foi um ambiente, foi uma equipe que eu me identifiquei muito rápido, me encaixei muito fácil dentro dessa companhia. E, assim, eu comecei a minha trajetória ele sendo um par, foi um grande mentor para mim dentro desse período. Agora, como meu chefe, né? Continua sendo um grande mentor, mas foi um segmento que eu me identifiquei e, assim, tenho muito prazer em participar dessa gestão, participar desse crescimento da companhia, participar desse processo que a gente está vivendo hoje a nível Brasil. Você falou sobre mentor, é um assunto que eu gosto demais, sobre liderança. Se vocês puderem falar pra gente uma pessoa que vocês são gratos, assim, falar assim, na minha carreira essa pessoa me ajudou muito, foi um líder ali que me apoiou, que me ajudou, que me treinou, ou até mesmo alguém da família, alguém do mercado que vocês possam estar falando como um exemplo de líder. Fala pra gente aí, Bira. Então, interessante essa pergunta sua, porque a gente cria referências, né? Então, você tem aquela referência de profissional. Então, tem uma pessoa que ele foi muito importante nesse desenvolvimento da minha carreira em termos comerciais, no segmento de lubrificantes, mas ele não era nem tão próximo assim, mas mais porque a admiração, né, que você tinha pelo trabalho que ele desenvolveu. Ele sempre foi uma referência nesse segmento. E você, Geisa? Olha, eu tenho uma prática como profissional que, independente de onde eu estou, eu costumo olhar quem está dentro daquela organização, o que eu admiro naquele profissional, eu acabo tentando aprender um pouco. Absorver, né? Absorver um pouco com essas pessoas. Então, na minha trajetória, eu fiz isso, acho que praticamente em todas as empresas. Então, todas elas eu tive alguma figura, por coincidência, figuras femininas, né? Legal. Óbvio, eu tive grandes líderes e foquei muito nessas pessoas pelas características que eu entendia que eram características positivas. E na YPF não poderia ser diferente, né? Eu tenho a Elaine Quirino, que era para estar aqui também, mas hoje ela não pôde comparecer por uma questão de agenda, mas que também é uma pessoa que me passa muito, assim, coisas que eu tenho para aprender. Então eu foco muito nesse ponto. Eu acho que a gente tem sempre que... A gente olha muito para grandes líderes, né? Se a gente olhar hoje na televisão, no Instagram, no LinkedIn, a gente vê aí grandes histórias de grandes líderes. Mas eu acredito que a gente tem dentro da organização que a gente está, nós temos grandes profissionais que podem também ser boas referências, pessoas que executam bons trabalhos com excelência, com características muito positivas. O Bira, como meu gestor também, o Bira tem uma característica que, eu chamo o Bira, tá, gente? Porque... Eu já aproveitei e chamei o Bira aqui também. É que eu não comecei ainda, porque no Biraton eu não consigo. Bira pega mais fácil. Bira pega mais fácil. Só minha mulher quando tá brava. Então, assim, o Bira, ele tem uma característica que a gente admira muito também internamente, que é a resiliência e o autocontrole que ele tem. Então, eu adotei isso para minha carreira. Onde a gente está, a gente consegue ler grandes histórias de pessoas que estão na mídia e que trazem, né, histórias muito significativas, mas dentro da organização que a gente está, a gente também vê grandes profissionais que executam trabalhos e trajetórias belíssimas e que a gente pode, sim, se inspirar, né, adotar e tentar aprender um pouco mais absorver essas características. Eu quero pegar a técnica do Bira de dormir 8 horas tranquilamente. Ele tá novinho assim, ele tá novinho em folha assim, porque é só dormir 8 horas. Só dormir 8 horas. Bira deu a receita pra 8 gente horas aqui de nos sono bastidores, né? Faz uma diferença muito grande. 8 horas de
São, assim, uma diferença enorme que traz no dia a dia, você ter uma noite de sono boa e ter essa quantidade de horas. Dicas de saúde aí com Bira e Pablo. Acrescentando o que você falou, eu nunca tive tela no meu quarto. Foi opção mesmo. Talvez isso também ajude, né? Com certeza. E eu gostaria de entender, já entrando um pouco no segmento de vocês, qual que é a importância que você vê do segmento de lubrificante no nosso mercado atual, nacional, até internacional, né? Olhando para nível, vamos olhar assim, mercado global. O mercado de lubrificantes do Brasil é um dos maiores mercados do mundo, tá? Entre os maiores do mundo, né? Que a gente pode falar que é um mercado novo, comparado a economias mais maduras. Se você olhar para a União Europeia, de uma maneira geral, os países europeus, são países maduros, não tem expansão de consumo relevante, né? O nosso mercado não, qualquer movimentação econômica, quando as coisas estão indo bem para a economia, as taxas de juros estão controladas, o nosso governo central gasta menos do que arrecada, quando está tudo muito bem, o que acontece? A gente tem uma expansão muito forte do consumo de lubrificante. A gente percebe isso nitidamente. Até porque o lubrificante é o seguinte, está lá na nossa mensagem de qual que é a nossa razão de existir. A missão. Está na razão de existir da companhia, nosso propósito. Mover você, sua família e o mundo. Por quê? Mobilidade, né? E onde tem mobilidade, tem movimento. Onde tem movimento, tem que ter lubrificantes, né? O Brasil hoje é muito dependente do transporte rodoviário, né? E então, assim, o lubrificante é fundamental. Onde tem movimento, precisa ter lubrificantes, né? E os lubrificantes, mesmo com os veículos elétricos que a gente brinca, eles também vão precisar de lubrificantes. Não tanto quanto a combustão, porque toda a cadeia de produção do motor a combustão, ele consome muito lubrificantes, né? Desde a indústria que faz a usinagem de um bloco de motor até um rolamento, tudo ali precisa de muito lubrificante para se produzir isso. E no carro elétrico a gente sabe que não é bem assim, é muito menos peças, né? Mas eu acredito que o Brasil não vai adotar o carro elétrico, vai ser o híbrido. Está relacionado. Até eu me aposentar, depois a gente pode ver isso. Está relacionado a um grande commodity, né? Então, tem uma influência, pesa muito na economia. Interessante quando você falou também sobre o propósito, né? A importância de vocês, da JS também, nesse ciclo, né? Quanto que nós somos responsáveis pela movimentação do país, né? Ter isso, a consciência dos nossos colaboradores de que, eu costumo dizer, né? Caminhão tá quebrado, normalmente é de gelo. É para amanhã. Assim, é para hoje ou para amanhã, no máximo, tem que atender ele. Então, o compromisso que nós temos para deixar esses veículos rodando no Brasil, ele é muito grande. E isso aí, quanto mais você mostra para seu colaborador, mais ele se sente orgulhoso ali de estar contribuindo com isso. Gostaria de entender um pouco também sobre a cultura de liderança da YPF, como que funciona. Existe uma cadeia hierárquica, né, na parte comercial, e como que vocês trabalham essa questão de cultura dentro da empresa? A YPF tem uma cultura de liderança muito clara, muito bem definida, sabe? A nossa matriz na Argentina, óbvio que o delineamento vem sempre da nossa matriz, mas como o nosso CEO também é Pablo, né? Gente boa ele, com certeza. Com certeza, gente boa. Nós temos dois Pablos lá, viu? Tem o CEO e tem um que trabalha comigo. E o Pablo, inclusive, é argentino, nosso presidente, ele é argentino. E assim, a gente segue à risca as diretrizes da nossa matriz. Temos até nossos pilares de... Exatamente, nossos pilares de liderança. Entre eles, a gente pode destacar o líder TAI. O que é o líder TAI, né? Eu havia me esquecido, ela me lembrou que as palavras... Eu falei, Geisa, você que é boa. Homem é terrível para esquecer. Eu só lembro de um. O líder TAI. O que seria o líder TAI? É um líder transformador, um líder ágil e um líder empático. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. E aquele líder que não reúne essas características, fatalmente ele não vai continuar na organização. A companhia leva esses temas muito a sério, né? A questão de liderança, a questão da diversidade. Então, todas essas políticas que hoje estão muito nesse momento mesmo que a gente está vivendo, né? Nós estamos no século XXI, né? Então, todas essas linhas de trabalho, a companhia leva isso com muita seriedade. A gente está de passagem na empresa, né? Então, a gente tem que preparar quem está vindo, a turma que está vindo atrás aí, para poder a empresa continuar a vida dela, né? É uma longa fila, né? Essa cultura da oportunidade, você cresceu na empresa, né? Sim. Ela é constante dentro da empresa? Você percebe que as pessoas costumam crescer dentro da empresa ali no... Sim, eu reconheço isso na YPF. Empresa que reconhece bastante. Que reconhece os valores internos e está sempre contribuindo para que as pessoas tenham oportunidade, né? Toda vez que surge uma oportunidade de alguma vaga, primeiro a gente faz uma seleção interna, faz um recrutamento interno. Se não tiver ninguém que preenche ali os requisitos
requisitos mínimos para aquela vaga, aí sim ela abre para selecionar externamente. Mas faz parte da prática da YPF fazer né, permitir que as pessoas se desenvolvam. Né? Aí, inclusive, ela fomenta isso, que as pessoas se desenvolvam para poder buscar novas oportunidades. Né? Então, a gente tem que estar preparado para buscar essas oportunidades. Né? Alguma coisa mais para acrescentar, Geisa? Já que você é assessora... Mais detalhista, né? É assim, veja que 2 dos pilares estão muito relacionados ao momento que a gente vive hoje, de liderança. A transformação, então, ou seja, o mercado se transforma a todo momento. O tempo hoje, ele está bem mais curto. Então, tudo gira muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Dinâmico demais. Tudo muito dinâmico. E a questão da agilidade. Então, o líder, ele tem que ter essa habilidade para entender que ele precisa estar movimentando a equipe, transformando essa equipe. E quando você transforma, a gente fala transformação em torno de crescimento. A gente transforma para crescer. Como organização, como empresa, a gente quer transformar para crescer. A agilidade, justamente por isso, porque o tempo hoje, né, o tempo urge, como diz a história, né? Então a gente tá a todo momento correndo, mas aí o ponto principal, a gente não deixa de olhar para o ser humano. Porque aí entra o empate. Então, o líder ele tem que ser transformador, ágil, tem que estar atualizado com o que o mercado está vivendo no momento, mas a gente não pode perder a característica do ser humano. Nós trabalhamos com pessoas, para pessoas, então a gente tem o nosso cliente, a gente tem a nossa equipe e a gente trabalha com gente. Então, entra o empático justamente para que, estamos vivendo um momento de grandes transformações, grandes mudanças, tudo muito acelerado, o tempo... estamos correndo contra o tempo, mas trabalhamos com pessoas e para pessoas. Então, entra o empático justamente para dar esse toque aí. Essa cerejinha do bolo, chega a ser interessante. A gente não esquecer que a gente Bem trabalha legal. com gente. E esse ponto ele é muito forte na YPE. Nós temos uma política, todos são ouvidos. Então, assim, um ponto que a liderança, o Bira, a diretoria, a Elane, o Pablo, sempre... Não importa a ideia que você tenha, não importa qual é a função que você execute. A gente está aqui sempre para ouvir. Então, grandes mudanças foram feitas na YPF, né? Inclusive de redução de custo, justamente porque essa comunicação flui. Então, é a pessoa que está lá na fábrica, mas ela vem e traz aqui para a gente uma ideia e a gente analisa, a liderança analisa e diz, olha, realmente, vamos colocar em prática porque vai trazer retorno. Isso é muito vivo dentro da YPF. Isso, inclusive, é bem motivado, né? Isso. A gente premia as pessoas que tragam boas ideias. Então, isso acontece com muita frequência. Mensalmente tem um jornalzinho interno que divulga. E ainda no contexto da liderança, anualmente a gente se reunimos todas as lideranças da companhia, e desde da diretoria até o líder mais operacional possível. Uma vez por ano a gente se reúne para fazer o nosso planejamento do ano seguinte. Então, tem representatividade de todas as áreas dentro desse grupo. A gente faz um grupo bem estendido. Então, a gente ouve todas as áreas, né? Todos os envolvidos no processo. E, principalmente, assim, sai todo mundo engajado, sabendo Sim. aonde tem que ir, né? O direcionamento todo mundo já tem é... um direcionamento. Então, eu queria saber, a Geisa já sei de onde é que é, mas é bom a gente compartilhar aí. Bira, fiquei curioso também de saber de onde é que você é, e depois a gente já parte um pouquinho para YPF, porque a gente percebe um sotaque também, até na forma que vocês chamam a YPF, às vezes eu acho que tem a ver com o gentílico dela, né? Saber de onde é que ela é, enfim. Mas vamos lá, de onde é que vocês são? Eu sou de Minas Gerais, eu sou mineiro, sou nascido no interior de Minas, mas eu vivo em Belo Horizonte já há mais de 30 anos. Então, comedor de queijo, bebedor de cachaça. Não, mas queijo... E ele falando que o segredo era o sono. A cachaça. Bom, eu digo que eu sou nordestina, porque eu sou baiana, mas já morei nas melhores capitais do Nordeste, né? Morei em Fortaleza. Modéstia à parte, né? Modéstia à parte. E hoje eu moro em Recife. E a YPF? Por que tem esse IPF que de vez em quando a gente ouve de vocês aí? É porque, na verdade, é o seguinte, na nossa casa matriz é IPF, a pronúncia correta. E a gente, no dia a dia, é IPF, ou não está aqui o nosso produto, porque não é do negócio de vocês, mas é Lion e é Lion, né? Sim. Que é da nossa linha automotiva leve, o correto é Lion, mas no Nordeste é Lion. É Lion, que confunde muito com Leão, né? Lion. E aí Lion. O torcedor do Ceará já não quer lá no Ceará. A JS está espalhada pelo Brasil todo, né? Mas a maior área de atuação é o Nordeste. Então o sotaque da JS, se for puxar, deve ser nordestino. Sim. E é ótimo para mim, né? Porque a minha região norte-nordeste... E aí, já puxando então por essa questão do gentílico, aí sabemos
anos agora que a matriz fica na Argentina, né? Sim. Eu queria saber um pouquinho da história da YPF e também como que vocês enxergam que chegaram a ser líderes do mercado? Porque a YPF é uma referência, né? Uma das lideranças do mercado. E como é que isso aconteceu aí, cruzando com essa história dela? Então, a YPF iniciou as operações no Brasil em 1998, como YPF mesmo. Lá nos idos anos de 98, quando ela iniciou as operações aqui, 100% dos produtos eram importados da Argentina, né? A gente trazia da nossa principal planta de lubrificantes do grupo, que é em La Plata, na Argentina, onde o seu pai conheceu, o seu João. Então, lá a gente tem uma planta, uma das plantas de lubrificantes mais modernas do mundo. E essa planta tem uma capacidade produtiva de atender, para vocês terem uma noção, cerca de 30% a 40% do mercado brasileiro, dado o nível de automação que a gente tem. E ela está dentro da refinaria, né? Então, a principal refinaria da YPF na Argentina fica em La Plata. Chamamos de Complexo Industrial de La Plata, porque você tem uma big refinaria, onde ali se produz combustíveis e toda a cadeia de derivados, e anexo à refinaria a gente tem a planta de lubrificantes. Então o processo é muito fluido, muito bem literal mesmo, né? Bem fluido, né? Bem fluido. Então tem um ganho de processo de produção muito importante lá. Foi crescendo a nível de participação de mercado, foi necessário a nacionalização de alguns produtos, aí começamos a fazer a nacionalização de forma gradativa, com produção em terceiros, né? E até que em 2015 a companhia resolveu marcar território e comprou a planta em Diadema, em São Paulo. Mas um grande passo que foi muito importante para que a YPF se consolidasse em termos de mercado no Brasil foi uma parceria de longa data que a gente teve com a Volkswagen Automóveis e Caminhões, que era o principal negócio de vocês, né? Sim. Lá atrás, né? Era o primeiro enchimento e o abastecimento do aftermarket, né? Que é o atendimento à rede de concessionárias, né? Então isso trouxe credibilidade para a marca no mercado brasileiro, né? O nosso DNA está muito ligado a montadoras. A grande maioria dos nossos produtos são aprovados e homologados pelas principais montadoras. É um ponto que a YPF nunca abriu mão dele, né? De ter produtos aprovados, homologados e recomendados pelas montadoras. De que forma que vocês usam a tecnologia para poder desenvolver um produto de qualidade e até mesmo visando aumentar a vida útil do motor, enfim? Olha só, a YPF possui lá na matriz, na verdade é uma planta que fica em La Plata também, próxima à refinaria, que é o ITEC, é o YPF Tech, né? Vamos dizer assim, é o ITEC, Y-Tech para nós. E ali a gente tem um grande laboratório, onde ali estão todo o centro de pesquisa e desenvolvimento que estão relacionados à energia, estão ali dentro. Então, esse ITEC é o responsável por todos os novos desenvolvimentos da YPF. Como no Brasil a gente tem aqui somente a operação de lubrificantes, toda essa parte de desenvolvimento, novas tecnologias, vem através do ITEC. Tanto que nos novos rótulos da linha Extravida, que hoje Extravida e Elaion, todas as embalagens dos produtos para motor têm o selo TEC. O que vem a ser TEC? Tecnologia em evolução constante. Justamente respondendo isso que você falou, porque os motores, a gente vê uma evolução constante em motores também, né? Se a gente voltar 20 anos atrás, a gente não via muito isso, né? Os motores estavam ali, acho que as montadoras estavam meio que num momento confortável, né? E a concorrência é salutar, né? Justamente por isso, né? As coisas vão mudando, né? Se a gente voltar 20 anos atrás, o produto mais premium da linha diesel era um 15W40 hoje, que a gente é o produto de entrada hoje, né? Verdade. Então, essa mudança, essa evolução constante dos produtos hoje já está no rótulo. Eu não preciso mais comunicar ao mercado que a gente está fazendo uma mudança tecnológica no produto. O próprio rótulo já disse, tecnologia em constante evolução, né? Está sempre buscando essa melhoria. Então, essa melhoria vai acontecer de forma natural. Talvez o consumidor nem perceba, mas o nível de especificação, de atendimento, tudo isso vai sendo atualizado constantemente. Sim. Não tem mais aquele calendário assim, ó, a cada 5 anos eu vou atualizar a linha. O que pode acontecer é atualizar a embalagem, que cansou o modelo, né? Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Nós temos a embalagem antiga e a embalagem nova. Essa embalagem... Qual que é a antiga, qual que é a nova? O que nós chamamos de origami tem que ser antiga, essa que eu conheço bem. Essa embalagem ali é chamada de origami. Ah, é verdade. Origami. Então é uma mais embalagem quadrada. Essa aqui já é nova. Essa é a embalagem beta. Ela tem o nome da design. Ela tem design. Ela tem mais curvas, né? Ela tem mais curvas, ela tem um design diferenciado. Sinuosa. Isso.
Ela tem, inclusive, aí onde você está colocando a mão, ela tem uma pega adequada para você. É verdade. Né? O bocal, ele foi pensado tecnologicamente para evitar o gluck, né? Retorno, né? Ele evita esse gole, né? Que vamos dizer que é a embalagem anterior. E assim, foram trabalhados vários pontos de melhoria para que a gente chegasse nessa embalagem. E isso nasceu no ITEC. Legal. Tudo isso foi feito lá. Então, assim, o segmento de lubrificantes, ele está em constante evolução. E o nosso produto está em constante evolução agora, inclusive, nos nossos rótulos. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o filtro que vai num motor Scania é diferente do filtro que vai num motor Volkswagen. Por que o lubrificante tem que ser igual? É verdade. Ele só serve lá porque ele é líquido. Se não fosse isso, não seria o mesmo. Mas é isso. Tem especificação própria, né? Própria. Então, a especificação adequada para cada tipo de motor. E é nessa linha que a IPF, ou YPF, melhor dizendo, segue. Porque esse é o nosso objetivo. Está próximo àquilo que as montadoras estão prescrevendo e recomendando. Bira falou do ITEC, mas nós temos também aqui no Brasil, na nossa fábrica, o nosso setor de qualidade. É um laboratório dentro da nossa fábrica, que é comandado pelo Denilson. Passou também por um processo de transformação, né, Bira, recente, de mudança de equipamentos, de evolução de equipamentos. Tem bastante investimento. Isso. E essa equipe de qualidade, ela trabalha totalmente, assim, a todo vapor para monitorar e especializar e desenvolver o que for possível aqui no Brasil também, em link com o ITEC na Argentina. Então nós temos uma equipe própria aqui no Brasil que atua e que está ligado ao direcionamento do ITEC junto com a Argentina. E para fazer frente ao ITEC, a gente tem aqui no Brasil o que nós chamamos de comitê de produtos. É uma equipe multidisciplinar. Aí tem a turma do comercial, né? Os palpiteiros comerciais. Palpites lá. A gente sonha. O comercial sonha. Esse aí se É o que vai dar pitaco, certeza. Falta esse, dá problema depois, né? O comercial tem um sonho e quer que a equipe de qualidade realiza. Entregue. Mas, na verdade, isso tem a ver com diferenças de mercado, né? E aí tem produtos que a gente tem aqui que eles não têm lá. Então, às vezes, eu preciso ter um produto aqui. Adaptação, né? E adaptar ele ao mercado local. Aí, por isso que temos o Comitê Brasil. E uma pergunta que não pode faltar, né? A gente está falando de uma empresa que vende produtos de qualidade, que é líder de segmento, e está falando também para o nosso cliente, além do nosso público interno, né, de consultores principalmente. Mas por que YPF? O que se diferencia? A gente vem entendendo ao longo dessa conversa que tem vários fatores aí de produção, mas na hora de decidir por um produto premium como a YPF, por que o nosso cliente escolhe essa marca? Por que o seu cliente vai escolher YPF? Muito simples. Essa é a mais fácil de responder, porque é melhor. Só com as letrinhas. Seguramente por aquilo que já comentei aqui. A YPF tem em seu DNA a responsabilidade de estar muito próximo às montadoras, de estar na vanguarda de novas tecnologias, de entregar sempre mais do que os motores necessitam. Então esse é o nosso DNA. Entregar sempre mais do que aquilo que os motores demandam. Eu digo o seguinte, a recomendação do fabricante, quem tem a prerrogativa de determinar o intervalo de troca é quem produz o motor. Eu não me canso de dizer em alguns frotistas, a primeira pergunta do cara, eu posso trocar seu óleo com 50 mil quilômetros? Até com 100, amigo. Te garanto que com 100 mil quilômetros meu óleo vai estar perfeito. Eu não sei se seu motor vai estar. Porque o lubrificante é o nosso sangue, né? Você comer só gorduras, vai entupir suas veias, vai ter um tanto de problema. Você pode ter um infarto. Então, o lubrificante ele é o faxineiro do motor. Ele é quem mantém o motor limpo. Mas se eu não tiver um pulmão para filtrar o ar que chega para mim, o meu sangue vai ficar contaminado. E aí o filtro tem uma parcela muito importante nisso. E aí é culpa do filtro? Não. Depende de onde esse veículo vai ser utilizado. Um motor estacionário é uma coisa, um motor rodoviário é outra, e um motor, por exemplo, que tem muito na minha terra, um motor que trabalha na mineração, caminhão que roda dentro da mineração. É uma das operações mais severas. Haja filtro. E não foi uma nem duas vezes que, muitas vezes, um frotista ligou reclamando que o produto tinha fundido o motor do caminhão. Aí eu falei, bom, vamos lá. Eu cheguei lá e falei, aquele óleo só não presta não, porque ele fundiu o meu motor. Eu perguntei para ele, como que você faz com os filtros de ar? Ele falou, não, o filtro de ar a gente sopra toda semana. Falou, muito bom essa informação. Falei, olha, eu vou levar uma amostra do óleo, você tem um óleo aí? Tenho. Peguei uma amostra do óleo usado, levei no nosso laboratório, fez as análises, coloquei a quilometragem, tudo certinho. Aí voltei, quando eu peguei o laudo, falei, nossa, tinha um caminhão de areia dentro do motor dele, de
pó. Aí essa informação do filtro foi muito relevante. Eu entrei Severo, né? num site de um fabricante de filtro, né? E tirei aquela famosa frase: em hipótese alguma, o filtro de ar deve ser assoprado. Os filtros têm um papel muito importante na vida útil do motor, né? E, lamentavelmente, os frotistas confundem muito essa informação. Eu confesso que assim, eu vejo um preço de um filtro de ar assim, eu acho, pô, não é barato não, mas o motor é mais caro, né? E o lubrificante mais barato ainda. O tempo Então, parado também é muito mais caro. Assim. então assim, é muito comum isso. O frotista, para fazer uma economia, vai lá e sopra o... Não, mas eu não sopro, eu só bato. Menos mal. Mas o que determina a vida útil do lubrificante e a vida útil do motor é uma boa manutenção. Jamais soprar o filtro de ar, fazer as trocas do filtro na recomendação do fabricante. E depende muito do tipo de serviço que aquele motor está submetido. O que é preciso frisar é que você tem um óleo com a qualidade que garanta qualquer indicação do fabricante. A gente tem isso na Esse é o ponto. Por isso que a gente não se cansa de repetir. Produto aprovado e homologado pelas principais montadoras, porque é elas que têm, elas que conhecem aquilo que elas fabricaram. Nós entendemos o lubrificante. Tenho certeza que eu posso ter um óleo contaminado com, como eu disse aqui, de sílica, que é a poeira que vai passar pelo filtro, vai detonar o motor do carro, do veículo. O óleo, se eu medir a viscosidade, as demais características físico-químicas, ele vai estar ok. Mas daí, está contaminado. E vai destruir o motor do mesmo jeito, né? Então, o óleo pode durar 100 mil quilômetros. E o motor? Em condições... Em condições de uso? Não. Em condições de uso vai depender dos demais componentes daquele motor. E aqui na JS a gente tem, para acompanhar a venda do óleo, as melhores marcas de filtros também, porque é importante fazer a preventiva, trocar, né, dentro da quilometragem também os filtros, evitar bater, soprar, qualquer que seja aí a gambiarra, porque é importante. A preventiva evita que a dor de cabeça maior surja aí, tanto com a quebra do motor, não só motor, né, que nós temos soluções da YPF também para outras partes do veículo. Sim. E é importante frisar que nós temos esses filtros também aqui na JS. E uma equipe de consultores de vendas, né, que sabem fazer a venda consultiva e que vão ajudá-lo a encontrar a melhor solução definitiva para os problemas, evitando quebras maiores. Olha que interessante. No começo aqui foi falado sobre a disponibilidade de um veículo de transporte, né? Um veículo de transporte, quanto menos ele entrar na oficina para fazer corretiva, ele vai estar mais tempo disponível para produzir, para faturar, né? Que é o custo Porque indireto, né? O seu cliente, ele precisa do caminhão, do veículo dele disponível para ele poder faturar. Se ele faz uma manutenção preventiva, preditiva, ele vai evitar essas paradas desnecessárias e que podem custar um custo de cessante de produção, né? Que pode custar muito mais caro do que fazer a manutenção de forma correta e de forma preventiva, né? Então, nós estamos aqui uma lembrança, né, Pablo, para entregar, como um agradecimento pela presença da YPF aqui conosco, representada também por vocês, né, o Bira e a Geisa. Gratidão pela participação de vocês, pela parceria da YPF com a JS. Vocês que vêm viajando aí. Para nós, pra gente é especial. Super útil pra gente. Pra gente é muito especial esse momento. A JS vem passando um momento bastante diferente, bem inovador. Como você disse, de bastante transformação também. Acho que o mercado todo, né, tá nesse momento de transformação. E pra gente o Pod Peças, ele é uma novidade. Ter vocês aqui participando pra gente é muito gratificante e que a gente possa estar contribuindo aí com bastante conhecimento que vocês passaram pra gente, para muitas e muitas pessoas que vão estar assistindo com a gente. Que Deus continue nos abençoando, que nossas empresas sejam cada vez mais prósperas. Amém. E que vocês tenham cada vez mais sucesso na YPF. Amém. Obrigada pelo convite, mas nós também trouxemos um presente para a JS. Coisa boa. É um presente, como é que eu posso dizer, para os dois lados, né? Sim. Os dois lados. A JS, como você falou, tem passado por mais um processo de transformação e para nós da YPF é uma honra ter uma parceria de 20 anos com a JS. Então nós fomos nos adaptando a todo o processo de transformação da JS e trouxemos um presente para selar que estamos juntos nesse novo processo, nesse novo momento da JS. E venham mais 20. Mais 20, mais 40. Que legal. Para celebrar nossos 20 anos de parceria. Que venham muito agora. Mais anos de sucesso e colaboração. E obrigado. Frisar que foi o Bira que iniciou essa parceria, como ele contou aqui, então é uma figura muito importante de um grande negócio. O Bira, ele representa grandes parcerias para a YPF e entre elas a JS, que tem um peso muito grande, inclusive a gente divulga muito essa parceria com a JS por saber o nome e a referência que vocês são no mercado, então pra gente é uma honra estar aqui hoje. Obrigado. A JS é feliz por esse momento. Grande referência para nós no segmento de autopeça. Muito legal, né? Conversa rica aí sobre liderança, sobre
saúde, tecnologia, nós passamos por várias Longevidade. coisas. Longevidade, filhos. Mas principalmente pela marca de óleo que é referência no mercado e por essa parceria de 20 anos, né? Uma marca centenária e com mais de 25 anos aí no Brasil. Com 20 anos de JS Peças, você encontra todas as linhas aí, 15W40, 10W40, sintético, semi-sintético, enfim. Tudo que tem para se oferecer de qualidade para os caminhões diesel da YPF está aqui na JS. E a gente agradece você que ficou aqui até o final com a gente e nos vemos na próxima. Até mais.